Olá, meu amigo, você que acompanha a nossa página aqui no Facebook. Esse é um pequeno vídeo onde a gente está deixando uma pequena reflexão para você nesse domingo. Eu espero que você possa refletir junto com a gente e pensar um pouco aí na nossa fé, em como estamos vivendo a nossa fé em Cristo. A reflexão, como vocês viram aí no vídeo, ela está baseada em Romanos capítulo 8 e versículo 28. Um versículo muito famoso e usado muito por muitos cristãos. E o versículo ele diz o seguinte: Sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28. É interessante a gente observar que Paulo diz que todas as coisas, não somente as coisas boas, mas também as ruins, elas cooperam e elas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou em algumas versões, segundo o seu decreto. Aí a gente começa a pensar, mas até mesmo momentos difíceis, até mesmo momentos de sofrimento, eles vão, de alguma forma, ser bons para nós? Será que até isso? E aí a gente vai cair em uma questão sobre o que é o sofrimento. O que é, o porquê nós sofremos. Sofrimento é toda dor física, toda dor mental, toda angústia moral. Sofrimento é tudo aquilo que nos traz, que nos leva a um estado de perturbação, a um estado de inquietação, a um estado de dor, e não somente dor, mas a um estado de tristeza. Sofrimento é tudo aquilo que mexe com a gente de uma forma muito forte e muito profunda. Porque todos nós sofremos. A pergunta sobre por que sofremos, ela tem inquietado tantas pessoas ao longo do tempo. Tantos teólogos, tantos pensadores tentaram responder essa questão das mais diversas formas. Por que eu e você sofremos? Porque eu e você temos que sofrer e passar por momentos terríveis de angústia, momentos de tristeza. E ao longo, do tempo, as respostas mudam, as respostas se aperfeiçoam, mas a gente não tem aquela resposta talvez conclusiva. E talvez essa resposta nós não vamos encontrar nesse mundo. São Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da igreja cristã, ele dizia que o sofrimento ele surgiu quando o homem usou o seu livre-arbítrio de forma errada. Quando o homem, tendo liberdade para escolher, escolheu contra sua própria natureza, contra sua própria natureza perfeita e perverteu assim a si próprio. São Agostinho vai dizer que o sofrimento ele nasce aí, ele nasce das más escolhas, ele nasce do mau uso do livre-arbítrio. Os nossos primeiros pais, lá no Éden, fizeram escolhas erradas, e essas escolhas erradas, elas abriram a porta para que eu e você hoje venhamos a sofrer, e sofrer muito. Agora, mais do que nós respondermos talvez sobre por que sofremos, ou mais do que nós tentarmos entender por que o sofrimento existe, é interessante a gente pensar que o sofrimento ele tem sim um propósito, que o sofrimento ele está dentro do controle de Deus e que o sofrimento ele é um caminho que pode nos levar para algo melhor. A primeira coisa que nós temos que entender é que se tudo concorre para o bem, é porque Deus está no controle de tudo. E até nos momentos de angústia e de dor que nós passamos e enfrentamos, Deus está ali no controle. Deus está ali intervindo ao nosso favor. Não é porque eu e você passamos momentos difíceis, seja uma crise financeira, seja um problema de saúde, que eu e você estamos alheios e longe de Deus. É nesses momentos difíceis e tenebrosos da vida que Deus se faz presente e Deus mostra o seu controle. Não é porque você sofre que Deus deixou de ser Deus ou Deus deixou de se importar com você. Essa é a primeira lição sobre o sofrimento. As coisas, elas sempre vão concorrer e cooperar para o nosso bem, porque Deus continua e sempre continuará no controle de todas as coisas. O segundo ponto, por que nós sofremos, entendermos que o sofrimento ele tem um propósito. Você não sofre simplesmente por sofrer. Por mais que o sofrimento pode ser uma consequência do pecado original, por mais que o sofrimento possa ser uma consequência de uma má escolha do ser humano feito lá no início da humanidade,
Hoje, o seu sofrimento não é em vão. Existe um propósito que talvez você não entenda, talvez você não saiba o porquê da situação que você tem passado, mas Deus, ele está no controle e Deus, ele é um Deus de propósitos. Deus não é um Deus aleatório. Deus não é um Deus que, como dizia Albert Einstein, joga dados com o universo e deixa que o acaso decida as coisas. Deus, ele está no controle e Deus tem um propósito. Talvez você precise ter a sua fé aperfeiçoada, talvez há algo que você precisa aprender na sua vida espiritual, e às vezes o caminho que nós temos que aprender é o caminho mais difícil, é o caminho aonde nós realmente vamos sofrer. Mas existe sim um propósito. A sua fé é moldada, o seu caráter é forjado e Deus está com você. E o terceiro ponto que nós temos que pensar para nós encerrarmos essa rápida reflexão é que o sofrimento, ele seja um caminho um tanto difícil para um mundo melhor. Passamos por momentos difíceis nessa vida, passamos por momentos angustiantes muitas vezes, mas esses momentos, eles estão no nosso caminho e esse caminho está nos levando para algo melhor. Esse caminho está nos levando para a eternidade, aonde lá não haverá sofrimento, aonde lá não haverá dor. E Deus está usando muitas vezes o nosso sofrimento para nos forjar, para nos moldar, para nos levar até onde precisamos chegar. E aí a gente lê Romanos capítulo 8, o mesmo capítulo que lemos no início, e o versículo 18 que diz: para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo diz claramente: todas as aflições, todas as angústias e todo o nosso sofrimento deste mundo, na nossa época, eles não podem ser comparados com toda a glória, com todo o esplendor que para nós está guardado e em nós será revelado. Que Deus possa nos ajudar, que possamos permanecer firme. E por mais que não venhamos compreender tantas coisas sobre o motivo do nosso sofrimento, mas que possamos saber que Deus está no controle, que Deus tem um propósito sim, e que acima de tudo, Ele está nos levando para um caminho melhor, para um mundo melhor. Que Deus te abençoe, que esse domingo seja um domingo de bênção na sua vida, e que você possa refletir e saber que você não está sozinho. Deus está com você. Forte abraço a todos. Curta a nossa página, continue compartilhando e ajude-nos a espalhar a palavra de Deus.